Nogueira, eu acho o seguinte, São Paulo hoje é a quarta força do futebol de São Paulo. A quarta força cresceu a força do São Paulo. Não. A quarta força é o tricolor. E não adianta o São Paulino ficar bravo, hein? São Paulino ficar chateado, vai me xingar aqui, entendeu? Vai Libertadores e brasileiro. Vai me xingar, vai tudo isso. Mas é a quarta força. Claro, hoje você tem o Palmeiras com a primeira força. Obrigado. A segunda força é o Santos Futebol Clube. Santos já tem um time, já com cara de time formado, é a segunda força do futebol de São Paulo. O Corinthians não tem formado ainda, então é a terceira força. E o quarto é o São Paulo, que está menos formado que o Corinthians. Então, quer dizer, o São Paulo é a quarta força. Então, o torcedor de São Paulo tem toda a razão de reclamar. Esperava-se esse ano que algumas contratações pontuais resolvessem o problema do São Paulo. Trouxeram o Thiago Volpe, um goleirão, não é um goleiro normal, agora o Hernanes não estreia, né? O Pablo... Mas como é que ele tá falando quarta força vendo as contratações do São Paulo? O Pablo, sei lá. Isso é loucura. Criado em paz. Não, se esse Pablo é esse fenômeno que fala ou não, entendeu? Meu Deus. Então, meu amigo. São Paulo é campeão mundial esse ano aqui. Eu tô vendo aí o Giovanni Sacon sorrindo do meu comentário, porque ele é um profundo conhecedor de futebol. Mas com todo o respeito, tem mais razão do que... ele é um profundo. Você falar que o São Paulo hoje é a quarta força, ia ser um absurdo. Eu continuo achando São Paulo a quarta força do futebol de São Paulo, e o São Paulo precisa acordar para não ser a quarta força, porque senão vai acontecer como aconteceu nos anos anteriores, vai ficar só na vontade, não vai classificar nem para Libertadores, classificou agora para pré-Libertadores, e se jogar a bolinha que tá jogando não passa na pré-Libertadores, entendeu? Não pode esconder isso. Do torcedor São Paulino. Não adianta querer esconder essa verdade, porque o torcedor de São Paulo, normalmente, é aquele que conheceu o São Paulo com grandes títulos, ele carrega uma certa arrogância, não é verdade? Porque conheceu o São Paulo com grandes títulos. Agora o São Paulo não ganha mais nada. E um detalhe. E há muito tempo não ganha mais nada. Só para reforçar o que você está falando. Uma outra coisa. Estamos às vésperas de um jogo da Libertadores. E não tem um time pronto. É um alerta. É um sinal amarelo. E tem um time que está jogando mal. Não tem nada de tá jogando bem, né? Eu vi contra o Santos. Contra o Santos, o São Paulo não deu um chute a gol. Teve um cabeceio do Everton numa cobrança de escanteio e mais nada. Então, para um clube do tamanho do São Paulo, da grandeza do São Paulo, isso aí é pouquíssimo. E se vai jogar com os argentinos assim uma pré-Libertadores, fica de fora. Então, isso aí, a gente é rodado, a gente tem tanta experiência nisso. Agora, quem acha que não, continue achando que não, que o time é maravilhoso, que o Pablo é fantástico, que o goleiro é o Neuer, que o Hernanes vai resolver todos os problemas. Mas aí vai. Que tá, mas foi feita a contratação, a gente tá em janeiro. A gente vê esse menino aí, o Elinho, assustado. O Everton, jogador só razoável. Não tem nada de excepcional, o Everton, é só razoável. Então, se você for analisar de verdade, hoje o Santos com o Sampaoli aí, já montou um time que é bem melhor, e nós vimos no Clássico domingo o quanto é melhor que o São Paulo, o time do Santos. São Paulo que não tem sido feliz em clássicos. Vários levantamentos. E se o Corinthians encaixar encaixar um bom time, o que o Carille sabe montar, vai ficar superior também. Então, a tendência é o Corinthians superior, a tendência é o Santos superior, o Palmeiras, que tem um elenco muito melhor, superior. Por isso que eu digo, o São Paulo hoje, na minha opinião, é a quarta força do futebol de São Paulo. Sim, mas pode mudar. Pode. A partir de algumas horas pode mudar. Eu não vejo potencial de mudança. Então, tudo bem. É isso que eu não consigo enxergar. Mas quando contratou, Nilson, contratou o Pablo, foi aplaudido, todo mundo aplaudiu. Mas não é excepcional. De qualidade. Era um bom jogador no Atlético Paranaense, com todo respeito ao Atlético Paranaense, era um bom jogador. Mas todo mundo queria, contratou certo. Saber se esse cara é a solução São isso Paulo, não se sabe, entendeu? Eu não vejo um time sendo formado.
São Paulo não tem jeito de jogar, não tem cara de time. Eu vou. Tá feia a coisa, viu? Tá claramente o Fausto não concordou com a integralidade do comentário. Eu concordo em partes, né? Exatamente. E o Daniel, o tempo todo aqui ao meu lado, tava refugando. Não, tava meleando a cabeça, concordando. O que você achou, Daniel? Realmente o São Paulo não tá com essa bola toda mesmo. São Paulo hoje, se o Corinthians se acertar mesmo, vai passar a ser a quarta força. Quem hoje é a quarta força? Eu acho que hoje o São Paulo está junto com o Corinthians como a terceira força. O Corinthians com mais... O Corinthians tem mais potencial. Até algumas horas era o Santos. O Corinthians com os caras... o Santos estão na frente. Depende de qual análise a gente tá fazendo. De contratação. Palmeiras é o primeiro disparado. Pra essa temporada aqui. Que tá muito bem. Mas então é dos anos anteriores. Não. Aí é complicado. Mas não é contratação. Você tem que ver o que os caras estão rendendo. Não é a contratação. Mas como que você vai avaliar em 3 jogos o que os caras estão rendendo? Então faça uma... Você já tá jogando o São Paulo lá pra baixo, você vendo 3 jogos. Faça uma projeção de crescimento pros outros e pro São Paulo. Eu entendo que o São Paulo... Faça uma projeção. Aí, começo de ano tem que fazer projeção. Então vou fazer, mas se você deixar, eu faço. Não, mas calma. Então você projete o crescimento. Então vou projetar. Do São Paulo e dos outros. Qual é o elenco que melhor tem jogadores? Palmeiras. Não. Entre São Paulo e Santos. Você tá botando, eu tô falando de força. Santos. Os melhores jogadores são tem mais qualidade. O time do Santos vai o todo respeito. Eu acho assim, agora é minha vez. Você falou, agora é minha vez. Olha, não dá pra comparar. O que eu vi de Santos e São Paulo. Mas nesse jogo. Eu vi de Santos e São Paulo. Você viu um jogo. Vocês escrevam o que eu tô dizendo. Pode gravar. Escrevam o que eu tô dizendo aqui. Escrevam. Em termos de potencial, o Santos vai evoluir muito mais que o São Paulo na temporada. Não, então muito aí mais. Eu entendo isso que o técnico tá pedindo um monte de reforço. Isso que o Santos tá pedindo um monte de reforço aí no São Paulo. Qual é o grande jogador que o São Paulo tem no banco? Diego Souza, Nenê. Meu Deus, tudo veterano. É lindo. Veterano que não rende são nada. Bons jogadores. Mas são bons jogadores. Veterano, qual é o banco do São Paulo? Não, se você me perguntar com relação qual é o erro do São Paulo, eu acho que o Jardine tem que ter oportunidade, tem que ter tempo. É o treinador ideal pro São Paulo? Não é, na minha opinião, o treinador ideal pro São Paulo. Então já vai mudar o técnico. Não. Então você já tá querendo mudar o treinador. Eu acho que o treinador experiente... Você já quer derrubar o treinador? Deixa eu acabar. Aí você vê. Quer derrubar o Jardine. Eu acho o seguinte, um treinador como o Cuca, por exemplo, com esse elenco do São Paulo, saberia trabalhar melhor com esses caras. Entendeu? Com caras rodados, de qualidade, diferente do que o Santos. O Santos não tem jogadores de qualidade no banco, o São Paulo tem jogadores de qualidade no banco. Você tá se baseando num jogo que você ficou assustado. Não, jogou bem contra o São Bento, que goleou o São Bento. 4-0, o Santos goleou o São Bento. Deixa eu só acabar. O Santos esse ano... Se o Santos não reforçar esse time, e o São Paulo ele sabe disso aí, a competição é completamente diferente. O Campeonato Paulista do Campeonato Brasileiro. Então o Santos que trata de se reforçar e o São Paulo que trata de ter mais humildade, porque aí sim vai crescer, porque tem um time de qualidade. Tá dito. Vamos só para fechar o assunto, ouviu? Qualidade em nome, Daniel, enquanto vocês falavam, nome e na prática não tá mostrando qualidade. Enquanto vocês falavam, o Daniel estava dando uma checadinha aí nas redes sociais, ele conhece muitos grupos. E o pessoal estava concordando, discordando. O que está acontecendo? Daniel, você que sabe bem o pulso do torcedor do São Paulo. Olha, que há uma pressão enorme agora para cima do nome do Jardine, tem, porque depois do clássico, o torcedor ficou bem ressabiado, o torcedor do São Paulo. E aí a pressão aumenta. Como não tem nome... Aumenta muito aos jogadores em cima dele. Né, Lian? Como que é aquela história? Muito cacique pra como é? Pra pouco índio. Pra pouco índio. Mas tá isso no São Paulo. Muita gente querendo mandar lá, entendeu? E o Diego Souza querendo mandar dele. Por isso que eu acho que o Hernanes, e você falou isso ontem, vai ser uma peça-chave aí no equilíbrio do São Paulo. Pelo que menos, os caras respeitam. Talvez não consiga. São Paulo tem a última vez conseguiu. São Paulo tem 2 jogadores. Aquele é um outro momento. Você sabe onde é que sai o jogo, na dinâmica do jogo? A partir do meio-campo. Tem 2 jogadores ali que não pode ser titular. Jusilei e Hudson. Pode ser titular de São Paulo. Jusilei e Hudson. Torna o time pesado. O Diego Souza tá com uma anca do tamanho da linha. Sabe o que há também nessa questão aí desse... Espera um pouco. Vocês estão falando do Diego Souza, a gente fala do Diego Souza de 10 anos atrás.
Não tem nada a ver Tem o Diego muita gente Souza de que está agora. defendendo, O ao Nenê, invés de de Hudson 10 e anos Jusilei, atrás. defendendo Lisieiro e Luan. Quando o Luan voltar aí, enfim... Molecada. tiver função, Uai, então... o Lisieiro, porque daria mais ritmo, mais velocidade. Também acho pro que meio pode campo. ser. Mas não deixa de... Claro, o Hudson e o Jusilei são jogadores Olha, o São importantes. Paulo Você pode ser... acertou no São O São Paulo. Paulo pode ser bem diferente contra o Guarani. É isso, Chacon? Sim, podemos ter algumas mudanças no elenco do São Paulo contra o Guarani. Podemos, significa o São Paulo. O São pode Paulo, mudar. sim. Certo. Podemos ver algumas mudanças no time do São porque Paulo. eu pensei que você ia lá. Jardine, faz isso, faz aquilo. Não. Acompanho de perto, mas ainda não tem esse poder, né, de influenciar. O goleiro permanece como o Thiago Volpi, tem grande prestígio. A zaga também já está confirmada, basicamente será a dupla que terminou 2018 com Bruno Alves e Arboleda. As laterais permanecem como o Bruno Pérez, que o Jardine tem muita confiança no Bruno Pérez para uma evolução para essa temporada de 2019, e o Reinaldo também tem grande prestígio, né, na comissão técnica do São Paulo. Meio campo que vem sendo um grande mistério, né? Jusilei e Hudson realmente são alvo de críticas, não só da imprensa em boas partes, mas também da torcida principalmente. Muito se pede do Lisieiro entrar no lugar do Hudson nessa função de segundo volante, nessa função do homem que chega mais à frente, e aí sim, porque se você colocasse o Hernanes, teria um meio campo ainda mais pesado do que o Nenê, que tem um pouco mais de mobilidade, por incrível que pareça, mesmo com a idade um pouco mais avançada. Mas colocaria o Lisieiro no lugar do Hudson e faria um meio campo um pouco mais leve, mesmo com o Hernanes um pouco mais à frente. Esse meio campo não anda com o Jusilei e com o Hudson ali, hein? E com o Lisieiro teve uma atuação melhor. Mano, que o Jusilei poderia até sair do São Paulo. Teve que também. Tem interessado no Jusilei aí, né? Teve uma história dessa, mas ainda o São Paulo conta muito com o Jusilei. E o ataque permaneceria sendo, nesse momento, Everton, Pablo como centroavante, e na ponta direita é o grande mistério, mas por enquanto é Linho, enquanto o Rojas não volta da lesão. O Everton, que também não tá legal fisicamente.